Queridas irmãs, queridos irmãos, a paz do Divino Mestre, Senhor de todos nós, nos abençoe o coração. Aos amigos da internet que nos acompanham, muito boa noite. Que Jesus, com certeza, estará conosco, já que estamos reunidos em nome dele, para a gente iniciar, então, o nosso trabalho dessa noite. Nós vamos ler do livro Pão Nosso, a lição 81, no Paraíso. E respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. À primeira vista, parece que Jesus se inclinou para o chamado bom ladrão por meio da simpatia particular. Mas não é assim. O Mestre, nessa lição do Calvário, renovou a definição de paraíso. Noutra passagem, ele mesmo asseverou que o reino divino não surge com aparências exteriores. Inicia-se, desenvolve-se e consolida-se em resplendores eternos no imo do coração. Naquela hora de sacrifício culminante, o bom ladrão rendeu-se incondicionalmente a Jesus Cristo. O leitor do Evangelho não se informa com respeito aos porfiados trabalhos e às responsabilidades novas que lhes pesariam nos ombros, de modo a cimentar a união com o Salvador. Todavia, convence-se de que, daquele momento em diante, o ex-malfeitor penetrará o céu. O símbolo é formoso e profundo e dá a ideia da infinita extensão da divina misericórdia. Podemos apresentar-nos com volumosa bagagem de débitos do passado escuro ante a verdade, mas desde o instante em que nos rendemos aos desígnios do Senhor, aceitando sinceramente o dever da própria regeneração, avançamos para a região espiritual diferente, onde todo jugo é suave e todo fardo é leve. Chegado a essa altura, o espírito endividado não permanecerá em falsa atitude beatífica, reconhecendo, acima de tudo, que com Jesus o sofrimento é retificação e as cruzes são claridades imortais. Eis o motivo pelo qual o bom ladrão, naquela mesma hora, ingressou nas excelsitudes do paraíso. Vamos unir o nosso pensamento, o nosso sentimento numa só voz, em direção aos mais altos, em agradecimento à bendita oportunidade que Jesus nos oferece para que, através da internet, possamos nos reunir em nome dele e buscar no seu evangelho as lições que tanto necessitamos, que tanto precisamos. Obrigado, Senhor, por estar conosco nesse momento da dificuldade, nos apoiando, nos auxiliando, nos envolvendo na sua misericórdia bendita, derramando sobre nós o bálsamo cristalino do seu amor, a nos lenir o coração, as feridas. Que essas bênçãos se espalhem por toda a humanidade, por todo local de desespero, sofrimento e dor, possam seus trabalhadores estarem levando, Senhor, esse bendito remédio que é o teu ensinamento, o teu pensamento sublime. Que nós possamos nos apossar desses ensinamentos e ter as forças necessárias para praticar no nosso dia a dia. Nós te agradecemos, Senhor, a bênção de aqui podermos estar na sua presença e a confiança que tu deposita em nós. No mais, nós queremos
E assim seja. Nós vamos fazer um breve comentário sobre a página, que a gente, lendo literalmente essa passagem dos evangelhos, nós criamos uma imagem psicológica de uma localidade onde Jesus está e que esse chamado bom ladrão, que reconheceu em Jesus esse Salvador da própria alma, estaria com ele nessa localidade onde Jesus habita. Essa interpretação, ela é absurda, pois que Jesus já se encontra numa condição de evolução espiritual que o bom ladrão não possuía. Então, seria um contrassenso a gente entender isso literalmente. E Emmanuel vem, então, aclarar para a gente esse entendimento. Na palavra de Emmanuel, a gente entende aqui que o paraíso está no momento em que a gente reconhece as nossas dificuldades e sente a necessidade profunda de construir esse paraíso no imo do coração, como nos diz Emmanuel. E Emmanuel lembra uma passagem de Jesus dizendo que o reino dos céus, o reino de Deus, não vem com aparência exterior, ou seja, ele não vem de uma localidade, de uma coisa externa. Mas é dentro do coração que a gente vai estar na paz desse paraíso. E eu lembro de uma outra passagem de Jesus que mostra realmente o contrassenso de nós entendermos dessa maneira. Só por um arrependimento ou por um reconhecimento, nós estarmos livres de toda a responsabilidade que praticamos. Que é quando ele diz que a cada um será dado segundo suas obras. E a gente entende que Jesus não ia se contradizer. Então, esse paraíso que Jesus diz para o chamado bom ladrão, que era ladrão, né? Era uma atitude que ele tinha na vida de se apossar de coisas que não era dele. E, de repente, só por ele reconhecer que Jesus era o Filho de Deus, está numa condição diferenciada de muitos daqueles que talvez não tivesse essas mesmas ações, não estaria. Então, é preciso a gente realmente entender a profundidade, porque quando Jesus fala isso é mais profundo. Quando Emmanuel fala aqui, né? Diferentes localidades, quando ele fala aqui, deixa eu ler aqui, símbolo é formoso, né? Necessitudes da misericórdia. Ele iria penetrar regiões diferentes. Então, essas regiões, realmente, são essas localidades propícias a cada vibração de cada um de nós. Mas já é uma localidade de melhores condições de vida para que a pessoa, o espírito, consiga, né, deslanchar nessa intenção de modificação. Então, é preciso a gente realmente entender com mais profundidade o Evangelho do Senhor. Hoje a gente já tem essa condição, a gente já tem recursos, nós espíritas, né, para nos auxiliar a aprofundar essas palavras de Jesus, para que a gente não crie perspectivas falsas que farão-nos sofrer ao desencarnarmos. Então, não tem lógica nós habitarmos uma região em que um espírito que a gente não tem ideia de quanto tempo já existe, numa condição evolutiva inimaginável, alguém que ainda praticava atitudes humanas pudesse estar lado a lado com Jesus
numa região sublime aonde Jesus está habitando. Então, Emmanuel vem nessa página nos esclarecer sobre o que Jesus quis dizer com isso. Então, penetrar o céu é esse momento ímpar e único de cada um de nós, quando a gente consegue entender os próprios erros e já não se realiza mais dentro deles. O momento que a gente quer sair dessa situação. Isso é um momento único para cada um de nós. Então, é isso aí que eu entendi que Emmanuel está nos proporcionando a entender. E todos nós poderemos estar nesse paraíso. Dependemos unicamente da nossa vontade, né, de mudar, de realmente querer algo diferente daquilo que a gente está habituado hoje, vivenciando no terra a terra, nesse dia a dia nosso aqui. Então, foi isso que, na minha concepção, Emmanuel está nos transmitindo para que a gente entenda, para a gente não se sentir também desmerecido, né? Não tendo essa possibilidade, todos nós temos, de estar com Jesus nesse paraíso íntimo que nós mesmos vamos estar elaborando através do nosso trabalho íntimo, das nossas atitudes. Que Jesus, então, nos fortaleça, nos abençoe. E eu vou deixar, então, todos nós com o nosso irmão José Ronaldo, que vai estar nos falando sobre mundos regeneradores, né? Então, para nos preparar para esse mundo regenerador que está se aproximando, para que a gente tenha autorização da espiritualidade maior para poder adentrar. Zé Ronaldo, no final eu retorno para a gente encerrar. Tá ok. Obrigado, Nácio. Essa para nós. Tá ok. Muito obrigado, Nácio. Obrigado, irmãos. O tema de hoje, então, mundos regeneradores, né? Nós vamos trabalhar aqui baseado, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Muitas moradas na casa do Pai. E antes de nós entrarmos propriamente em mundos regeneradores, né, nós vamos colocar aqui as 4 divisões básicas, que não são absolutas, tá? Bem rapidamente. Nós temos mundos inferiores, né, ou mundos primitivos, tá? Nós temos mundos de provas e expiações, mundos regeneradores, ou mundos de regeneração, e mundos ditosos ou felizes. Então, essas 4 categorias representam o conjunto dos orbes que estão pelo universo. São inúmeros, uma quantidade imensa de cada uma dessas 4 categorias. Não existem distinções muito claras assim de uma para outra. Há um momento em que ocorre uma transição, está ocorrendo uma transição. Às vezes essa transição ela é mais demorada e às vezes o mundo meio que se situa entre 2 fases. Então, por exemplo, o mundo pode estar como o mundo inferior, né, o mundo primitivo, e ele está migrando para o mundo de provas e expiações. Mas isso não é assim. Hoje ele é mundo primitivo, amanhã ele é mundo de provas e expiações. Não. Esse processo leva, às vezes, milênios para acontecer. O mundo de provas e expiações para mundo de regeneração, ou mundo regenerador, ele leva um certo tempo. Talvez, provavelmente, já não leva tanto tempo assim, mas leva algum tempo para que essa transição ocorra. Nós vamos comentar isso rapidamente aqui. Então, como nós temos só na nossa galáxia algo em torno, isso é uma estimativa, uma mera estimativa, porque os astrônomos, os cosmólogos ainda não chegaram, não têm condições tecnológicas, científicas ainda de determinar isso com precisão, mas algumas estimativas razoáveis falam que a nossa galáxia tem 100 bilhões de estrelas, ou seja, 100 bilhões de sóis, e muitos desses sóis, muitas dessas estrelas, possuem sistemas planetários, né? E muitos desses sistemas planetários possuem vida e possuem civilização. E, digamos, apenas considerando a nossa galáxia, e aí nós estamos falando de dezenas de milhares ou centenas de milhares
de mundos habitados, onde nós temos parte deles como mundos inferiores, parte como mundos de provas e expiações, parte como mundo regeneradores, parte como mundos ditosos ou felizes. Então, nós temos essa grande gama. Agora, observem como a nossa perspectiva do mundo, do planeta Terra, ela é tão ainda restrita, tão limitada. Por exemplo, nós falamos aqui que a nossa galáxia tem 100 bilhões de estrelas. E muitas dessas estrelas, alguns bilhões dessas estrelas, possuem sistemas planetários e um percentual, 20%, 30% aí talvez tenham sistemas de vida se desenvolvendo ou já de civilizações desenvolvidas. Civilizações que estão mais atrasadas em relação a nós, civilizações que estão mais evoluídas em relação a nós. Só que a nossa galáxia, ela é tão somente um aglomerado muito grande, um globular de estrelas, né, girando em torno de um núcleo, por força gravitacional e de movimento. Só que ela é uma galáxia entre trilhões, talvez, de galáxias, porque a cada momento se descobrem novas galáxias. E não se conhece exatamente o tamanho do universo. Portanto, nós estamos falando, talvez, de centenas de bilhões de galáxias. Então, se nós temos centenas de bilhões de estrelas na nossa galáxia, ou 100 bilhões de estrelas na nossa galáxia, o número não é bem conhecido ainda, imagine você multiplicar isso por centenas de bilhões de galáxias. Então, vocês imaginam a quantidade de mundos habitados que nós temos, né, que temos um imenso potencial. A própria ciência começa a caminhar em direção a isso, porque probabilisticamente a chance é muito grande de que nós temos uma imensa quantidade de mundos habitados, e do ponto de vista das revelações espirituais, isso já nos é colocado como um fato, né? Então, nós temos uma grande quantidade de planetas habitados em diferentes estágios, um desses 4 estágios, e muitas migrações espirituais acontecendo, né? Eventualmente, espíritos de mundo de provas e expiações podem migrar para mundos inferiores, retornando, então, como ocorreu com Capela, né, com um dos orbes de Capela, material esse narrado no livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, um bom livro para se ler a respeito desse assunto e do desenvolvimento espiritual da Terra e do papel de Jesus na condição de governador espiritual do planeta Terra. E essa migração espiritual que se formou em 4 grupos aqui no planeta Terra, né, que foram os hebreus, os egípcios, os arianos e parte das castas hindus se formaram também dentro desses 4 grupos, né, que vieram de Capela. Mas essa é uma das migrações espirituais. Kardec já nos falava da raça adâmica, uma outra raça que também teria havido no livro A Gênese, né? Ele diz que Adão, na verdade, não é um homem, mas o representante de toda uma raça, chamada raça adâmica, que teria vindo numa dessas migrações para a Terra, sendo exilados na Terra, naquela condição, então, mundo primitivo, mundo inferior, né? Vindo de mundos que estavam migrando para mundos de regeneração ou regeneradores, mas eles não fizeram jus para ali permanecerem, porque ainda permaneciam, digamos assim, apegados ao orgulho, ao egoísmo, à vaidade, aos valores terrenos, e vêm à Terra, então aqui trazem a sua bagagem intelectual, né, e ensinam aos povos, digamos assim, que se desenvolveram dentro do planeta, trazem a sua bagagem intelectual, produzem a evolução da civilização, e, por outro lado, passam dificuldades muito grandes pelas condições do meio, e com isso vão burilando, depurando o conceito de, digamos assim, as suas questões morais. E aí surge também o mito do paraíso, né? Porque o que é o mito do paraíso perdido? O mito de Adão e Eva quando são expulsos do paraíso. Esse mito do paraíso perdido, que está, de certa forma, desenvolvido em algumas culturas, é exatamente isso. É a memória arcaica que trazemos
muitos de nós, de mundos em que já vivemos talvez mais evoluídos, ou em vistas de migrarem para uma condição mais evoluída, não fizemos por onde e retornamos à Terra, ou fomos degradados à Terra, para que colaborarmos de alguma forma com algum tipo de contribuição do nosso conhecimento já adquirido, porém a moral ainda precisando ser depurada. Muitos de nós passaram por essas situações e, considerando essa grande quantidade de mundos existentes, é bastante razoável imaginar que essas migrações são muito intensas. Um outro fator que chama a atenção dentro desse processo, atualmente eu estou acabando de ler um livro aqui, que é Nas Fronteiras da Nova Era, né, da Sueli Caldas e Schubert. E Nas Fronteiras da Nova Era, ela analisa 2 livros do Manuel Filomeno de Miranda, Sueli Caldas e Schubert, 2 livros de Manuel Filomeno de Miranda psicografados pelo Divaldo, né? Um deles é A Transição Planetária e o outro é O Amanhecer de uma Nova Era. E observe uma coisa interessante. Dentro desse livro, que a Sueli Caldas e Schubert está analisando, desses 2 livros, há uma informação trazida por Manuel Filomeno, né, que lhe é passada pelos mentores espirituais, de que existe, isso é uma das migrações espirituais, existem com certeza muitas outras ocorrendo. Frente a essa situação de nosso mundo estar migrando de mundo de provas e expiações, passando por essa fase de transição para mundo regenerador, há uma quantidade grande de espíritos vindo aqui reencarnar na Terra, vindo de um orbe chamado Alcione. Então, seriam cerca de 10 mil espíritos reencarnando, não só aqui no Brasil, mas em vários lugares do planeta, né? Sendo que, provavelmente, isso não é colocado no livro, mas pelo que nós lemos e fazemos nossas reflexões dentro da doutrina espírita, isso é uma das migrações espirituais que estão ocorrendo nesse momento para ajudar a Terra a transpor essa condição de transição tão difícil pela qual nós estamos passando. Porque a justiça divina, a lei de ação e reação, junto com a lei que é uma lei de progresso, né, porque ela impulsiona o espírito ao progresso, ela também trabalha junto com a lei de amor, né, junto com a lei de compaixão, junto com a bondade. Né? Do ponto de vista, digamos, da lei divina, não existe justiça sem amor. Do ponto de vista humano, existe. Porque do ponto de vista humano, nossa noção de justiça, muitas das vezes, está relacionada a uma noção de vingança, né? De dar o troco. Mas não é essa a noção dentro da justiça divina. A lei de ação e reação, quando produz sofrimento, é para educar o espírito para que ele retome a jornada. E se for necessário agir com amor para que isso ocorra, o amor virá. Então, virá um instrumento mais eficaz para produzir o resultado desejado, que é a evolução do espírito. E esses espíritos que estão vindo desse orbe não é um orbe de mundo regenerador. Esse orbe é um orbe de mundo ditoso. Então, o que mostra, nós vamos falar um pouco mais à frente sobre isso aqui, que o mundo regenerador não está apto ainda para fornecer espíritos que venham cumprir um papel em planetas como a Terra, porque eles têm isso que é importante nós também entendermos, porque eles têm uma característica de ser um local onde nós estamos assim meio que recuperando nossas energias nesses mundos regeneradores, cristalizando, sedimentando bem os conceitos espirituais mais elevados, nos preparando, aí sim, para outros saltos evolutivos, né? Que aí seria a condição, depois de uma certa quantidade de vivências nesses mundos regeneradores, nos prepararmos para os mundos ditosos e felizes. E aí sim nós ficamos preparados para poder exercer a tarefa de missão reencarnatória em outros mundos inferiores a esse mundo ditoso, para ali então ajudar os outros irmãos nossos que vão estar em condição menos felizes. Então essas migrações, seja de um mundo superior para um mundo inferior, para ajudar, seja para corrigir aqueles espíritos que estão, isso não vai acontecer, é claro, em mundo ditoso. A vinda de espíritos de mundos
de provas e expiações, que está migrando para mundo de transição, ou que está nessa fase de transição para mundo regenerador, ele voltar para mundo inferior, ou estágio inicial de provas e expiações, é dificultador para o espírito, é para ele aprender. Ele não está ali numa missão propriamente, apesar que, no final das contas, ele acaba também colaborando com a inteligência dele. Mas é muito mais para o burilamento dele. Enquanto que os espíritos que vêm desses mundos ditosos, que é o caso desses espíritos de Alcione, narrados então por Manuel Filomeno, é diferente. Eles vêm numa missão mesmo, eles não têm que burilar nada neles em termos assim, eles não estão ali por uma questão da lei de ação e reação. Eles não estão ali para corrigir equívocos no comportamento deles, não. É para aprimorar ainda mais o amor, a capacidade de se doar, de ajudar outros mundos e trazer para nós luz que nós estamos precisando. Então, esses mecanismos acontecem, né? Eventualmente, também pode ocorrer um outro fenômeno. Espíritos que estão menos evoluídos podem vir para mundos, para encarnar durante algum tempo em mundos como a Terra, onde nós temos um caldeirão, vamos assim dizer, com uma grande quantidade de espíritos em níveis evolutivos muito diferentes, e todos acabam, de certa forma, meio que ganhando dentro desse processo, no aprendizado. Por quê? Para um espírito menos evoluído, ele tem o exemplo dos espíritos medianos e espíritos mais evoluídos. O planeta Terra tem uma imensa gama de espíritos aqui encarnados. Os espíritos mais evoluídos, é claro, em missão, e os espíritos medianos cumprindo seu papel para continuarem aqui quando ele alcançar a condição de mundo regenerado. Então, os espíritos em condição mediana já representam exemplo para aqueles espíritos que estão numa condição muito imatura ainda, ou muito ignorantes ainda, né? E, ao mesmo tempo, os espíritos menos esclarecidos, que aqui estão encarnados, eles servem para ajudar os espíritos em condição mediana a perdoarem, a terem paciência, a terem tolerância. Então, muitas das vezes, nos é dito que esses espíritos, que às vezes trazem dor, sofrimento, são grandes mestres, entre aspas, né? Mas são mestres, porque não porque eles querem, mas porque o que eles trazem pela dor e pelo sofrimento nos impele ao exercício do perdão, da compaixão, porque seria muito fácil nós evoluirmos se não tivesse ninguém para nos jogar uma casca de banana no nosso caminho, para não colocar o pé para a gente tropeçar na hora que a gente está passando, para não nos empurrar para que a gente caia. É muito fácil nós convivermos num mundo onde todo mundo fosse bonzinho conosco. No mundo onde as pessoas, às vezes, cometem coisas erradas e nos prejudicam, é um momento que nós temos, a oportunidade que nós temos de exercer, então, o perdão, a compaixão, os valores que estão sendo ensinados dentro da doutrina espírita e trazendo o cristianismo de uma forma rediviva, né? Então, todos se ajudam. Aquele espírito mediano, aqui na Terra, ou mais elevado um pouco, ajuda pelo exemplo e pela palavra o espírito menos esclarecido. O espírito menos esclarecido ajuda o espírito mediano porque ele impõe a ele condições de perdão, de compreensão, de paciência, de tolerância, de aprender a ensinar também, que você tem que aprender a ensinar, que às vezes a gente pode ter conhecimento de uma coisa que é boa, vamos dizer, a doutrina espírita, e não sabermos passar isso. E isso é ruim, se nós não soubermos passar. Porque nós vamos guardar um tesouro precioso para nós e não vamos compartilhar com os outros. Então, isso também faz parte do processo. Aprender a ensinar, aprender a compartilhar os tesouros do Evangelho, os tesouros da doutrina espírita, os tesouros da religiosidade e espiritualidade de uma forma geral. Nós chamamos a atenção também, na segunda parte do nosso estudo, dessa crise que nós estamos vivendo nesse momento no planeta Terra. A nossa condição atual é o que nós chamamos de fase de transição planetária. O que é a fase de transição planetária? Nós temos de um lado aqui, tá, um mundo que está, digamos assim, indo, vamos imaginar em termos de conflitos de ideias, de contradições, polarizações extremas, tá? Esses aqui estão chegando ao máximo, os dois estão chegando ao máximo, né?
essas polarizações, esses conflitos. Kardec já havia dito isso no século XIX, esse tipo de problema. Não seriam mais as entranhas da Terra que produziriam as grandes revoluções, digamos assim, tectônicas no planeta, ou climáticas, ou o que fosse. Mas é a própria humanidade que começa a entrar dentro desse processo de conflito, porque você começa a confrontar agora aqueles que estão buscando a realização espiritual em relação àqueles que estão buscando a realização material. E mesmo dentro daqueles que estão buscando a realização material, haverão inúmeros conflitos como encontrar essa realização material. E dentro daqueles que estão buscando a realização espiritual, também haverá conflitos. Por quê? Porque ainda não há uma clareza de entendimento. A busca ainda está um pouco equivocada, né? Então, vocês observem, por exemplo, os problemas que nós temos há tanto tempo para entendimento religioso. Nós ainda temos muitas dificuldades para falar de espiritismo. Eu assim, como experiência pessoal, e acredito que seja experiência de muitos de vocês no campo dos diálogos, das conversas, daquilo que tratamos em termos de espiritualidade, você conversa com um católico, por exemplo, é um pouco mais fácil você falar de reencarnação e de mediunidade. Eu, particularmente, conheço muitos e convivo com muitos que, apesar de terem as suas práticas religiosas, isso não é endossado pela doutrina, estou me referindo às pessoas que estão inseridas dentro do meio católico, né? que praticam o catolicismo, mas não são sectárias. E isso representa uma grande quantidade do percentual de católicos. A maioria não é sectária. Você, quando fala de reencarnação, você, quando fala eles ficam curiosos e muitos acreditam, inclusive, apesar de ser contrário à doutrina católica. Mas se você vai falar o mesmo tema com um evangélico, ele não aceita em hipótese alguma. Eu até hoje não conheci nenhum que aceitasse, né? Ele tem muita dificuldade de aceitar isso. A gente consegue conviver bem, consegue conviver em torno de metas, de objetivos comuns, mas não religiosos. A gente não consegue conversar em termos religiosos porque há uma barreira quase intransponível ali por conta da forma como se interpreta essa questão de mediunidade, especialmente, e de reencarnação, que são dois pilares aí dentro do conceito da doutrina espírita. Aí até porque a doutrina espírita nega alguns conceitos que são fundamentais em toda a teologia cristã, por exemplo, a Santíssima Trindade, a divindade de Jesus, a graça divina, que seria uma graça que, como Inácio comentou no início da reunião, ao fazer a leitura de harmonização, que um perdão divino ou o desejo de um indivíduo de um arrependimento poderia, pela graça divina, produzir ali, então, a salvação daquela criatura, permitindo que ela alcançasse o paraíso, o que seria um absurdo, porque ela não teria tido oportunidade de corrigir aquilo, então, que ela produziu, né? O erro, o equívoco. Uma coisa é você se arrepender, outra coisa é você corrigir aquilo que você fez, né? Precisa ser corrigido, precisa ser e você precisa ser provado também. Se você, diante das mesmas circunstâncias, você não vai cometer o mesmo erro, né? Na leitura, por exemplo, que foi colocada, feita pelo Inácio, sobre o bom ladrão, né? Aquela passagem do Evangelho de Lucas. Ora, se o indivíduo se arrepende de ser um ladrão, né? Se arrepende daquilo que fez, de ter lesado os outros, aí ele é perdoado por Deus, recebe a graça e a salvação. Mas espera lá, será que se ele fosse dado a ele de novo a oportunidade de viver na sociedade, e ele visse ali um relógio, visse uma carteira, visse um celular, será que ele não roubaria de novo? Principalmente se ele estivesse passando necessidade, será que ele não voltaria a exercer os mesmos hábitos negativos? Só dá para saber se ele passar pela prova novamente. Então, essa prova é o que garante, digamos assim, que o espírito, de fato, não só se arrependeu, mas ele trouxe para dentro de si o verdadeiro entendimento. Então, por isso, talvez ocorram, em função dessas várias situações de conflitos, de ideias divergentes,
dificuldade de entendimento, especialmente dentro daqueles que estão mais inseridos dentro do meio evangélico. Então, por isso que eu falo que os conflitos de ideias, eles estão tanto no campo material quanto no campo espiritual, em um mundo de transição. E nesse mundo de transição, algumas questões absurdas começam a surgir. Por exemplo, legalização de drogas, legalização do aborto, legalização da eutanásia. Começa a se falar de questão de gênero, ou seja, muitos países estão dando às crianças de 12 anos a oportunidade dela de definir qual o sexo dela. Isso não tem cabimento, gente. Uma criança, como é que uma criança de 12 anos vai dizer que o sexo digamos assim, no sentido social, né, em confronto com o sexo biológico dela? Ela não é homem nem mulher, ela vai ser um indivíduo não binário, como se diz. E aí já se falam aí mais de 60, 70, 80 categorizações. No Canadá, por exemplo, está para virar lei. Já virou lei a questão do pronome, para mais de 60 grupos diferentes de gêneros que certas minorias se auto-intitulam. O pior disso ainda é o fato, ou seja, se você não chamar um indivíduo pelo pronome que ele quer ser chamado, que não pode ser ele ou ela, vai ter que ser um pronome neutro. Mas não pode ser só neutro, tem que ser um que define especificamente aquele indivíduo. Além dessa maluquice, típica de mundo de transição, tá? De provas de expiações para mundo regenerador, isso é bem característico, tá? É uma doideira. Por quê? Traz muito problema dos desvios, desequilíbrios sexuais do passado, que se manifestam de diferentes formas. Antes nós tínhamos o problema da homossexualidade masculina ou feminina, só que agora ela evoluiu, entre aspas, né? A coisa se tornou mais complexa, porque ela agora, o indivíduo, um se considera animal, outro se considera um verme, outro se considera um objeto. Não sei se vocês viram recentemente na internet, nós estávamos comentando isso aqui em casa outro dia, o indivíduo botou duas mandíbulas desse tamanho, como se fosse uma garra de um monstro, outro botou chifre na cabeça, botou uns enchimentos na testa, ficou como se fosse e cheio de tatuou o rosto todo, ficou vermelho o rosto, como se ele fosse um demônio, um troço assim louco. Então, essas coisas todas refletem, de fato, muitos desequilíbrios que estão vindo de vidas passadas, manifestas, então, nessa condição que nós estamos chegando no ápice desse processo. Então, esse ápice do processo de mundo de provas e expiações para mundo regenerador, o que vai definir essa transição, se ela vai ser pela dor, se ela vai ser pelo entendimento, é, em parte, o nosso próprio livre-arbítrio, as nossas escolhas, e, em boa parte, os auxílios que vão vindo do plano espiritual, como é narrado aqui no livro Transição Planetária, e Amanhecer de uma Nova Era, essa encarnação em massa, aí, uma grande quantidade de espíritos vindo de Alcione, mas existem outras transições, outras migrações dessa ocorrendo e procurando trazer, então, uma melhoria para que se contrabalancear essa loucura toda que nós estamos vivendo aí. E ela se manifesta no próprio plano espiritual, na psicosfera espiritual do planeta. Então, nessa fase de transição, a gente está saindo de mundo de provas e expiações e entrando em mundo regenerador, mas a gente não chegou lá ainda, não chegamos no ápice desse processo, nós estamos ainda subindo a ladeira. E não chegamos ainda nesse platô, não chegamos ainda. Ainda estamos tendo que enfrentar muitos problemas, e isso chama atenção, principalmente nós espíritas, porque durante essa fase de acirramento no plano das ideias, nós vamos ter muitos problemas e temos que estar muito, digamos assim, vigilantes, em oração e vigilantes. Os grupos espíritas, muitos estão sendo atacados do ponto de vista de grupos espirituais, de espíritos pouco esclarecidos, espíritos ignorantes das ideias do bem. O livro aqui, sobre a transição planetária, nas fronteiras da transição planetária, ele traz muito um rabino chamado Eliakim, que ele comanda uma grande organização no umbral, e ataca um grupo espírita muito grande, inclusive, um grupo muito organizado. Ele começa a pegar os pontos fracos de alguns daqueles trabalhadores,
e começa a desequilibrá-los, e é preciso uma intervenção espiritual importante dos mentores para reverter o processo. E esse Eliakim, ele havia sido torturado na Idade Média pela Inquisição, né? Foi morto pela Inquisição. Ele, a família dele foi barbaramente trucidada na Inquisição, e ele não perdoou, e ele foi adquirindo ali um grupo de seguidores muito grandes para combater toda a doutrina cristã, e identificou no Espiritismo, como cristianismo redivivo, um alvo para esse ataque. Então, as casas espíritas precisam, obviamente, estar muito atentas a isso. Por fim, gente, nós entramos, então, em mundos regeneradores. Passada essa fase de transição, como é que vai ser a Terra quando ela for um mundo regenerador? Ela vai estar, então, entre mundo de provas e expiações e mundo feliz ou mundo de todos. Nos mundos regeneradores, um dos exemplos que nós damos é nosso lar. Assim, não estou querendo dizer que nosso lar seja um mundo regenerador, é apenas uma analogia. Você, quando lê o livro Nosso Lar, o que acontece no nosso lar? Você tem espíritos ali que ainda são espíritos relativamente ignorantes, né? Espíritos com problemas sérios, espíritos doentes do ponto de vista espiritual. Tanto que nós temos as câmaras de retificação, vocês observem isso. E muitos espíritos que caíram aqui na Terra, nós temos muitas narrativas lá, espíritos que caíram aqui nas suas tarefas, naquilo que eles se propuseram a fazer, não conseguiram realizar, naufragaram assim fragorosamente na sua missão, médios inclusive, dando seus relatos lá no plano espiritual, lá em nosso lar. Então, nós temos espíritos mais evoluídos e menos evoluídos. Qual a diferença, então, de nosso lar para a Terra? Que o nosso lar prevalece o bem. A maioria dos espíritos está em condição mediana ou numa condição de maior lucidez, se sobrepõe aos espíritos menos evoluídos que estão confinados aos hospitais, às câmaras de retificação, ou já inseridos dentro da comunidade, porém sendo observados e para poder ser ajudados. Uma outra característica, então é só um exemplo de como seria um mundo regenerador. Um outro exemplo é que prevalece o bem, uma prevalência do bem dentro dessa coexistência. Há mais espíritos bons no mundo regenerador do que espíritos ignorantes. Isso é importante. Então, quantitativamente, há essa importância. Mas também há uma importância qualitativa. Por quê? Porque o entendimento do bem é mais profundo daqueles que já, então, superaram essa fase. Existem vicissitudes, isso Santo Agostinho, que dá essa narrativa, nos coloca, o espírito está encarnado ainda, passa pela encarnação, tem algumas limitações, mas é muito mais tranquilo esse processo, porque nós não temos mais esses conflitos tão grandes que nós estamos vivendo aqui, e pelas experiências que vivenciamos no plano da matéria mais densa aqui do mundo de provas e expiações, e pelas bagagens que já fomos aprendendo ao longo do tempo, é como se fosse, ele usa até o termo, uma calma após a tempestade, né? Então, já não se necessita de recursos tão bruscos para operar a transformação, ou seja, a dor e o sofrimento não precisam ser tão fortes para, no mundo regenerador, operar o processo de transformação. O espírito consegue, então, com esclarecimento, chegar a uma condição melhor, né? A ênfase às coisas materiais é muito pequena, não há uma ênfase às coisas materiais, ela é bem reduzida, né? E se prepara ali, então, para alcançar mundos ditosos, né? Você vai dentro do mundo de regenerador, você começa a se preparar para alcançar mundos ditosos. Quanto tempo vai demorar, nós não sabemos, mas ali já está sendo preparado. Não tem como saltar da Terra, mundo de provas e expiações, para mundos felizes ou ditosos. Você tem que passar por um mundo regenerador. Você ali recupera suas forças, você estuda mais, você passa a ter um entendimento melhor, ajuda aqueles irmãos menos esclarecidos, que já não são tantos, mas ainda existem, precisam ser ajudados. E ele coloca o seguinte, Santo Agostinho, diz assim, não existe a felicidade perfeita, mas a aurora da felicidade. Então não é uma felicidade perfeita, mas já é um vislumbre da felicidade ali. Só depende do espírito trabalhar. Por isso que nós falamos no começo, que um espírito no mundo regenerador não vai em migração para ajudar um mundo de prova e expiação, porque ele ainda não está preparado para isso. Ele tem que estar já no mundo ditoso, um mundo feliz já. Que aí ele já está já se recuperou plenamente. Ali ele está numa fase agora, num estágio que é de um descanso, entre aspas, das tormentas maiores
e buscando inspiração, buscando esclarecimento, entendimento, convivendo com espíritos que já se ajudam mutuamente nessa comunidade, nessa grande comunidade universal, e daí vão se preparando para esses voos mais elevados em direção aos mundos ditosos. Então, nós vamos encerrar aqui esses nossos comentários, deixando, então, essa questão. Os mundos regeneradores são um objetivo que devemos procurar alcançar. Na condição que estamos hoje, no mundo de provas e expiações, chegaremos lá. Agora, o mundo vai chegar lá, porque Jesus está no comando do planeta Terra. Agora, nós vamos ser merecedores de estarmos nesses mundos regeneradores? Vai depender daquilo que fizermos hoje, da maneira como nós trabalharmos o nosso desenvolvimento, nossa evolução espiritual. Okay. Muito bom. Agradecemos, né, ao nosso irmão José Ronaldo, que beleza, né? Muitas informações excelentes aí para a gente meditar aí pela semana inteira, né? Para a gente absorvendo aí, ir lá, estudar mais. Então eu vou pedir o irmão José Ronaldo para nos fazer a prece de encerramento, para encerrando aqui o nosso trabalho da noite de hoje. Ok. Elevamos o nosso pensamento a nosso querido Mestre Jesus, a Deus nosso Pai, nosso Criador, de amor e bondade, de infinita justiça, de infinita misericórdia, de infinita compaixão e inteligência. Aos espíritos amigos, aos trabalhadores e mentores que nos têm acompanhado ao longo de nossa existência, mas especialmente agora, em que, de alguma forma, nos voltamos para o trabalho dentro da doutrina espírita, do Evangelho, rogamos a proteção e o amparo a nós, aos nossos familiares, aos companheiros das lides espíritas, para o imenso trabalho que se faz necessário de divulgação do Evangelho e da divulgação de nossa bela doutrina, que nos é enviada por Jesus como revelação espiritual para engrandecimento da humanidade, preparação desses novos tempos, que já nos colocam na condição, muito em breve, de mundos regeneradores, de um mundo regenerador. Então, a Ti, querido Jesus, te rogamos, ampara e auxilia os trabalhadores de boa vontade. Ampara-nos em nossas fraquezas, intui-nos e auxilia-nos a sermos fortes, focados, definidos nessa tarefa, para não falharmos nessa oportunidade que nos é concedida nesta reencarnação. Ampara os nossos companheiros que nos ouvem nesse momento, lança as tuas luzes e as tuas bênçãos sobre todos os nossos irmãos. E assim, querido Jesus, te agradecemos pela oportunidade que tivemos nessa noite de estar em contato com Ti e com Tua doutrina. E assim rogamos a Tua paz e a Tua proteção. Muito obrigado, que assim seja. Graças a Deus. Bom, né? Boa noite a todos os irmãos. Tá bom? Boa noite, Nath. Boa noite a todos. Boa noite. Um abraço a todos.